Olá, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Aqui no meu caso é bom dia, um dia mara, quinta-feira, espetacular, dia que Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento do altar e o sacerdócio, dia em que Jesus fez a celebração, a primeira missa rezada, Santa Missa, Santa Ceia, e falou o que significava isso. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eis aí a nova e eterna aliança de Deus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eis aí a nova e eterna aliança entre Deus e os homens. Quem comer a minha carne terá vida em mim. E eu ressuscitarei no último dia, ainda que morra, viverá, o Senhor Jesus falou. Alguns se escandalizaram e se afastaram dele depois dessas palavras, alguns discípulos. E ele não retirou as palavras, ele falou assim, vocês querem sair também? Falou para os apóstolos 12. Vocês querem, tchau, mas eu não mudo, é uma verdade. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não terá vida eterna. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Né? A nova e eterna aliança de Deus com os homens. Né? Então é isso. Né? Pode haver a comunhão espiritual, mas é mais difícil. Agora nós temos essa maravilha, que é o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eles vão mais para frente por uma impostura religiosa. Vamos trocar o corpo e o sangue de Cristo, dos sacrários, por uma abominação da desolação. Aí Jesus falou que quando acontecer isso, aliás em Daniel fala e no Apocalipse fala, então será o fim dos tempos. Será o fim dos ímpios no mundo, o fim da riqueza desse mundo ostentatório deles aí. Essas vaidades e ilusões serão desfeitas. Jesus vai renovar essa terra, então Deus vai permitir que a natureza dê o troco ao ser humano, a todo desmando, a toda a maldade, porque o apóstolo São Paulo falou que a natureza também geme e sofre com os pecados dos homens e aguarda essa transformação que virá através do poder de Jesus, né? E haverá, daí o Senhor Jesus fala, né? Tsunami, terremotos, as coisas básicas aí, vulcão, guerras, rumores de guerra, inclusive é uma calamidade. É uma calamidade, vai começar essa bagunça aí, não sei se para agora, que 10 anos, não quero assustar ninguém, e também principalmente o jovem, que o povo ignorante fala em fim de mundo, só assusta o jovem. Mas o Apocalipse, na verdade, é uma revelação de maravilha, que Deus vai agir, vai intervir. Tudo que o jovem questiona de tristeza, de miséria, de criança passando fome, de criança sendo judiada, torturada, do egoísmo, os caras gastando trilhões com armas nucleares, enquanto que 1/3 disso, sei lá quanto disso, acabaria com a fome no mundo inteiro, acabaria com a falta de moradia no mundo inteiro. Para ver o egoísmo do ser humano é mentirada. Aí ficam mentindo, aí 30 anos acabando com a miséria no Brasil e a miséria e a fome não acabam. Por quê? Porque é mentira, porque tem dinheiro para acabar. A miséria e a fome no Brasil acaba em um ano, se os governos e os políticos todos quisessem realmente, e a população toda. Em um ano acabava com a fome no Brasil. Acabava, já? Acabava. Temos logística e tecnologia para levar alimento para todas as pessoas. Em um ano, montar toda essa estrutura e acabar com a fome. Se todo mundo partilhasse. Não era arrancar a força dos empresários, de quem produz, sugar o sangue e para jogar fora o dinheiro para roubar. Né? Que aí vira um dinheiro maldito, né? Mas teria condições de acabar com a fome no Brasil em um ano, talvez menos. Estou dando um ano para ser generoso, ser assim, como se fala, sendo pessimista, eu digo um ano, acabaria com a fome. Se evitasse todo o roubo que existe do dinheiro público, dos impostos que os empresários que produzem no país, os trabalhadores, né, produzem, a classe média produz, fosse usado realmente com o objetivo de acabar com a fome, eu sendo pessimista, digo que em um ano acabaria com a fome no país. Teria alimento para todo mundo, com a logística que nós já temos. Inclusive progresso, prosperidade, inclusive ferrovias pelo país inteiro, metrô pelo país inteiro, metrô de São Paulo para o litoral, metrô de Curitiba para São Paulo, metrô, né? Trens expresso, o Brasil inteiro até o Amazonas, tudo com conservação, meio ambiente, com floresta, com animais, com tudo. Dava para fazer pelo subsolo, sem atrapalhar animal nenhum. E fazer as estações saindo na floresta, assim, bem bonito, para o povo desfrutar de toda a nação. Mas o egoísmo, a cobiça, o mal que tem dentro desses seres humanos, no geral, nós também um pouco, mas nós podemos melhorar, né? E dos que estão no poder, faz apodrecer tudo e ficar isso. Em 47 já, o Albert Einstein, não sei se todos conhecem, né? O grande cientista, o cabeção, que hoje está na glória de Deus lá também, trabalhando com questões universais do universo, pesquisando, sendo feliz, sendo alegre, super feliz lá junto com Deus,
ajudando os projetos futuros de Deus no universo, está lá ele também, desenvolvendo ainda mais sua capacidade, seu gosto. Ele falou em 1947 por aí, falou que com a tecnologia que tinha no mundo, era capaz de acabar com a miséria no mundo. Fome, falta de casa, falta de moradia, doença, das doenças básicas, né, por falta de higiene, por falta de alimento. Tinha condições de acabar. O Albert Einstein falou isso em 47. Imagine agora, 2026. Só não acaba por causa da corrupção, por causa do egoísmo, da cobiça, por causa dos demônios junto com as pessoas, por causa dos servos das trevas, os que servem demônio conscientemente, né? O demônio tem um grande projeto, ele tem ódio à humanidade, quer destruir. Mas a humanidade era para estar vivendo num jardim do Éden aqui no mundo, feito com as suas próprias mãos. Mas sabe o que está acontecendo? O ser humano está fazendo uma desgraça com as suas próprias mãos, está fazendo um inferno no mundo com as suas próprias mãos. Mas eles vão pagar caro, porque existe muita gente inocente e muita gente com bom coração, né? Principalmente as crianças sofrem com essas maldades todas, né? E os inocentes, mas está para acabar. Então nós teremos que ficar alegres quando fala em final dos tempos. Não é fim de mundo, viu, jovem? Esse mundo ainda vai ter mais 1000 anos aí. Toca os seus projetos para frente, estuda, porque o que a gente leva aqui desse mundo é o conhecimento que a gente adquire e as boas experiências, as boas memórias. Principalmente quando a gente ama as pessoas, quando a gente ajuda os outros. É isso que a gente leva para a eternidade junto com a gente. É isso que cresce em nós, o conhecimento. Por isso que Deus, em sua palavra, Oséias 6,6, ele fala: eu quero mais o amor que o sacrifício e mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. E Oséias 4,6, ele diz assim: o meu povo, né, perece por falta de conhecimentos gerais, mas especialmente o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Jesus, o conhecimento de Jesus, o conhecimento do Espírito Santo, para que eu possa conhecê-lo. Vamos pedir a Deus que sopre sobre nós. Vamos pedir ao Senhor Jesus: Senhor, sopra sobre nós, Senhor Jesus. Enche-nos com teu Espírito, Senhor Jesus. Eu viro aqui assim para mim olhar para o rosto de Jesus ali do Santo Sudário, quando estou falando com ele. Por isso que eu falo: já você está adorando quadro? Para de ser besta. A gente tem um quadro de um pai e de uma mãe, a gente olha ali, fala com o pai, com a mãe, com o filho que morreu, com o parente que partiu, que a gente amava muito, com o esposo, com o companheiro, com a mulher. Então a gente tem um quadrinho ali para lembrar da pessoa, não estou adorando a pessoa. A mesma coisa ali o Senhor Jesus, muito menos o quadro, né? Aliás, Jesus eu posso adorar a pessoa. Não posso adorar o quadro. E mesmo que adorasse, estou adorando a Jesus, a imagem dele ali, o reflexo dele, o rosto dele, a pintura que ele permitiu chegasse até nós, para ter uma noção básica, né? E o rosto dele não é bem esse, mas não importa, o povo é burro, fica brigando. Não, Jesus tem cabelo assim, tem assado. É ser humano, acabou, não interessa. Ser humano e ser de amor. A gente conhece Jesus como? Não conhecemos o rosto dele exatamente como era, mas a gente conhece, a gente vendo o Evangelho, vendo a palavra dele, vendo o que ele fala, vendo Deus, a gente conhece ele, a gente conhece a essência dele. Não a aparência física, mas a essência dele a gente conhece. E aliás, a gente conhece as pessoas assim também. A pessoa, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa de uma aparência bonita e tal, mas vai conhecer. Você vê a sua aparência, você acha que aquela pessoa é um espetáculo e tal. Aí você vai chegar, vai conhecer, ixi, a pessoa é vazia de mente, coração, é pobre, é atrasada, às vezes é maldosa, maliciosa, perniciosa, e que se torna feio, né? Aquilo que a gente fala, é feio por dentro, né? Então não vamos ter essas bobagens, né? Até perdi o fio da meada aqui que eu estava falando. Mas deixa pra lá. Então, quando eles porem hoje é dia do Santíssimo Sacramento, né? Então, quando eles colocarem no lugar lá, não, isso aqui representa isso aqui, sei lá o que eles vão pôr lá, alguma tranqueira. Porque é chamado de abominação da desolação, né? Dentro do lugar santo, onde não deve estar. Quer dizer, no Santíssimo, no lugar do corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. Isto é o meu corpo. O sacerdote fala: Senhor, envia o teu Espírito Santo, que isso aqui se transforme. Depois de todo o ritual da ceia que o Senhor Jesus fez, aí no segmento dos apóstolos, o sacerdote fala que se transforme no corpo e sangue de Cristo. E vocês acham que não transforma? Se transforma. Sangue A positivo, alguma coisa assim, não sei se positivo ou negativo, né? Músculo do coração, do miocárdio, se torna aquela carne. E o sangue A positivo. A maioria dos judeus tem esse tipo de sanguíneo. E tem outros detalhes no sangue também, que a ciência agora, através da tecnologia da IA no sudário lá que está em Turim, que foi enrolado Jesus, que tinha 4,40 metros mais ou menos de comprimento, aí eles jogavam, deitou ele, dobrava por cima assim da pessoa, da cabeça para os pés, né?
e depois amarrava tudo a pessoa que nem um sanduíche. O pessoal fala presunto, a pessoa quando morre, eles enrolavam com o pano como se fosse um presunto, né? Amarrava com faixas. Então, por isso que o tecido tinha 2,20 m, 2,20 m, 4,20 m. E por maior que a pessoa fosse, dava para envolver da cabeça para baixo para os pés, né? Mais os ricos, né? Os pobres enrolavam com qualquer pano de saco mesmo. E Jesus ganhou esse sudário por causa do José da Arimateia, né? O tecido parece que veio da Índia. Naquela época eles já tinham especialidades, um território próximo ao Paquistão, pelo que eu estava vendo, cientistas achando coisas de DNA de lá, no fio de linha. Você vê a tecnologia. Então diz que é da Índia o tecido. Era uma coisa fina, nobre, mas que Jesus ganhou, que não era dele, que ele não tinha posse nenhum. Tinha a mulher de Pôncio Pilatos e Procônsul e outros que já seguiam a Jesus, que ajudava com as suas finanças, ajudava a obra, o ministério, né? E foram muito abençoadas essas mulheres. Primeiro nas suas casas, inclusive o filho entrevado, aleijado na cama, foi curado quando Jesus morreu na cruz. E conseguiu se socorrer no terremoto que teve, na morte de Jesus, conseguiu se escapar do terremoto que teve, que desabou a casa onde ela morava lá. Isso através de outros videntes, né, que Deus mostra, revela. Extra bíblica, que não é fundamental para a nossa salvação, mas que ajuda nós na fé, né? Então esse rapaz que era entrevado na cama foi curado. E através do anjo apareceu e a respeito de Jesus, que por causa dessa mulher que ajudava na obra, que cria em Jesus, que fazia oração, orava pelo marido, que era descrente, pagão, político, não sei se corrupto, mas ele gostava do poder. Parece que não era corrupto, não, tinha um certo bom senso. E a mulher até tinha orientado ele, mas ele não acreditava em nada. Quer dizer, acreditava e não acreditava, ele era místico. Acreditava num monte de mistureba, né? Então o rapaz foi curado quando deu terremoto, né, que Jesus morreu na cruz, foi curado. E conseguiu, com a ajuda do anjo, cura, sair de lá, porque senão ele ia morrer com os escombros que caiu em cima da cama do palácio. O anjo falou para ele sair, ele foi saindo andando devagar, devagar. Imagina a alegria dessa mãe. Sua mãe, quando lembrou, desesperada, foi correndo lá para ir para o quarto e falou: meu filho deve ter morrido. E desesperado, e uma mãe não liga nem que ela morresse com os escombros caindo em cima dela. Ela queria salvar o filho, que já era adulto, mas estava entrevado na cama. E ela, qual a alegria dela quando viu o filho dela vir no corredor andando, devagarzinho, mas andando. Imagina a alegria de uma mãe. A cura feita pelo Senhor Jesus Cristo, o poder da fé. Então é isso, gente. Vamos buscar. Jonas, como que eu tenho essa fé? Lendo a palavra de Deus, ouvindo as coisas de Deus, praticando o amor, a bondade, o sacrifício, o conhecimento. Isso vai trazer santidade e a fé para você. Essa fé sobrenatural que funciona, que traz benefício. Eu falei para Jesus, não sou hipócrita, não quero conversa fiada não, Jesus. Conversa de história de carochinha, ficar falando vai acontecer isso, vai acontecer, acontece nada, acontece porcaria. Então não acredito, tem que funcionar na minha vida, e funciona. Se a gente aplicar a palavra de Deus conforme ela é, assim vai ela testemunhar na nossa vida com prodígios, curas e milagres. A palavra de Deus vai funcionar na nossa vida, vai funcionar. E os nossos inimigos vão retroceder e cair, como aconteceu com Jesus lá no Horto das Oliveiras. Quando eles falaram, nós estamos procurando Jesus, falou, sou eu sou. Diz que eles cambalearam e caíram por terra. Aí Jesus teve que maneirar no tom de voz para eles conseguirem pegar ele e prender, porque era necessário, que senão eles não tinham acesso nenhum a Jesus. E se nós tivéssemos a fé, os nossos inimigos vão fazer isso. Quando chegar e perguntar o teu nome, eles vão retroceder, vai levar o teu nome no voodoo lá. Quando pronunciar seu nome, os espíritos vão retroceder, cair por terra. E o duro é que os espíritos aí no voodoo descontam na pessoa que levou o teu nome para lá, hein? Cuidado, hein? Você que trabalha com voodoo, pesquisa a pessoa antes que você vai fazer o voodoo para pegar esse serviço. Você vê que a pessoa é de Jesus Cristo mesmo, tem a fé sobrenatural, a fé fiel, verdadeira em Jesus, fala, não vou aceitar esse trabalho. Não, mas eu te dou 500 mil para você fazer o voodoo para ele. Não vou, porque você vai se dar mal. Porque além de você levar uma tosqueada violenta, os seus guias também vão levar uma tosqueada e vão voltar para cima de você e da tua família. Eles são vingativos, né? Você sabe disso. Então, não procure conhecer para quem você vai fazer. E é isso que eu falo para você que tem fé. Então, você pega Jesus Cristo, que os seus inimigos vão retroceder e cair por terra. Só toca em você se Jesus permitir. Se não permitir, não vai tocar coisa nenhuma. Tá bom? Eu falei demais, mas que o Espírito Santo nos oriente, né? Tudo é para o bem. Para o bem de quem, Jonas? Meu irmão pergunta para mim.
daqueles que amam a Deus. E quem não ama, Jonas? Aí é desgraça mesmo. Aí é para desgraça, para miséria, como falou um demônio através da boca do homem. Quero levar ele para desgraça, para miséria e para morte. E levar para o inferno depois. Falou, nós vamos levar ele. Já levamos o pai dele e vamos levar ele. Isso que o demônio falou na minha cara. Aí só que eu falei, não, mas hoje você não falou que ele consegue tudo que ele quer? Eu falei pro demônio. Aí o demônio falou, ele é forte, eu gosto dele, porque tudo que ele quer ele consegue. Eu falei, então, hoje ele quer Jesus. Aí o demônio mais deu um berro. Falou, não, entendeu? Quer dizer, a própria boca dele confessou que ele, né, que o rapaz ia ser, que o homem ia ser liberto. Tá bom, gente? Então vamos lá para a palavra de Deus, que é uma maravilha, é um espetáculo, e não é história de carochinha, não, viu? Eu vou ler aqui hoje o Evangelho e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Senhor, já te agradecemos desde já, entramos na tua palavra sem oração, mas eu confio porque já tinha feito minhas orações antes, que essa pessoa entenda que tudo que vai fazer, faça oração antes, se prostre diante de ti, converse contigo, Senhor Jesus, fale das suas queixas, dos seus problemas, das suas dificuldades, confie que o Senhor está agindo. Que o Senhor está enviando 1, 2, 3, 4 anjos, que ela já tem um anjo definitivo que o Senhor colocou do lado dela, Senhor, quando ela era criança. E como o Senhor falou para aquele pentecostal americano, e você pensa que você cresce, eu tiro o anjo do teu lado? Seu... Desculpa, Jesus, quase eu ia falar, seu burro ignorante. E pensa que porque você cresceu, eu tiro o anjo? Ele vai até o final da tua vida. E ele viu aquele anjão de 3 metros do lado dele. Mas tinha preconceito contra a igreja católica e não acreditava no anjo da guarda. Aí Jesus deu 4, 5 palavras. O Senhor deu 4, 5 palavras para ele, né, Jesus? Desde o Antigo Testamento Novo, a respeito do anjo que está do lado dele, desde o nascimento. Aí ele aceitou, falou, puxa, perdão, misericórdia, Jesus, pela minha ignorância e burrice, pela minha soberba, pediu perdão e passou a acreditar no anjo da guarda. Pregador pentecostal americano. Você vê a soberba. Seja humilde, rapaz. Vamos ler a palavra de Deus, meditar, não tenha preconceito. Aquela igreja falou isso, eu não aceito. Você larga a mão ser besta, não interessa o que a igreja falou ou não falou, você tem que ver o que está na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que te ilumine, né? Por pecado e por orgulho vai pecar, né? Vai se fechar por uma graça tão grande dessa. Né? Então, Jesus, obrigado por esses anjos que acampam ao nosso redor, nos cuidam de nós, Senhor, até nossa morte. E nos acompanham, nos auxiliam, trazendo as tuas graças, levando as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por esse anjo que me acompanha também. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por estar do meu lado. São Miguel Arcanjo no frente da batalha. Não é Jesus que combate, porque Jesus é Deus. Os demônios têm um medo terrível de Jesus. Jesus manda. Quem combate são os anjos no lado espiritual, a mãe de Jesus. As pessoas que foram lá, como diz no 5º selo do Apocalipse, que eles intercedem diante de Deus, então combate as obras dos demônios. Né? A mãe de Jesus também à frente, junto com São Miguel Arcanjo, Rafael, Gabriel e todos os anjos que a gente nem conhece. E os nossos anjos da guarda também que combatem no mundo espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus. E que nós possamos fazer a nossa parte aqui, cheios do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, amém. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos ver aqui Lucas. Lucas 24, do 36 ao 49. Lucas 24, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, viu? Feliz Páscoa para você. Até o Pentecostes nós estamos vivendo o tempo de Páscoa. Páscoa, entendeu? Páscoa do Senhor. São alguns domingos de Páscoa, acho que é 5 domingos, eu vou ver direitinho na nossa liturgia. Porque a nossa Páscoa e o nosso Natal não é assim, que é só naquele dia, conforme o mundão fala, né? O mundo pagão, o mundo não entende da nossa fé. E não precisa viver, não quer viver a fé, não vive, só respeita. Eles comemoram o Natal um dia só, nosso Natal não, nosso Natal vai até dia 6 de janeiro, do dia 25 ao dia 6. Nossa Páscoa começa agora, começou domingo passado e vai embora, vai mais uns 5 domingos ainda nossa Páscoa. E aqui nós estamos vivendo esse tempo pascal e Jesus aparecendo aos discípulos, né, como ele falou. Ele ainda ficou 40 dias aqui na terra, né, fazendo uma obra dele ainda no mundo espiritual, no mundo das almas. Desceu até o Hades, ao Sheol, foi buscar os que estavam presos em prisões lá no sábado, né, enquanto estava fora do corpo, e depois fez muitas obras da alma espiritual aqui na terra. Por isso que ele falou, ainda não subi para o meu Pai, falou para Maria Madalena. Ele não tinha ido para o céu dos céus, lá em cima onde Deus habita, né? Ele tinha ido a alguns níveis de céu, mas não aonde Deus estava. Ele ainda ficou pela terra aqui, só depois que veio o Espírito Santo que ele foi embora, daí definitivo, com o seu corpo. Então diz assim, né? Enquanto ainda falavam dessas coisas, né? Os discípulos, aqui, 35. Eles estavam falando dos discípulos de Emaús, que viram Jesus e conversaram, que Jesus entrou, depois desapareceu no meio da refeição.
Eles estavam tristes porque o sonho tinha acabado, que Jesus tinha morrido, estava voltando para Emaús, que era 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam chateados, Jesus apareceu no meio deles, foi conversando com eles, explicando desde Moisés, os profetas, todas as profecias que falavam a respeito de Jesus e a respeito da morte dele, que precisava dele morrer, pagar os nossos pecados, ressuscitar, e foi falando com eles e tal. E eles foram ouvindo e gostando e tal. E aí, quando chegou perto onde eles moravam, Jesus fez que ia para frente, fez que ia, mas não ia. É porque Jesus sabia que ia entrar, que eles iam convidar. Mas Jesus estava esperando a decisão deles. É igual nós. Jesus às vezes quer ficar conosco, mas ele está esperando nós dizer. A nossa decisão, nós temos que falar. E aí eles pediram para Jesus ficar com eles e tal. E aí, porque eles sentiram que estavam, então o coração deles ardendo enquanto Jesus falava com eles, né? Sentiram que era alguém. Eles viram no meio do caminho. Jesus apareceu de outra forma, escondido. Eles não reconheceram Jesus. Discípulos de Emaús. E aí, de repente, Jesus partiu o pão. Quando partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E foi aí Jesus desapareceu do meio deles. Eles ficaram tão transtornados que, mesmo de madrugada, voltaram a pé de novo, 11 quilômetros para Jerusalém, empolgado. Adrenalina 1000. E desapareceu, aí Jesus foi falando para eles, né? E aí no outro dia eles já estavam lá e falando, os 11 reunidos, aí eles estavam, então eles diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, apareceu Simão, e eles por sua parte contaram, né? Os discípulos de Emaú contaram o que lhes havia acontecido. E é engraçado que os discípulos de Emaú, quando Jesus desapareceu do meio deles, ele falou dos dois, né? Os dois discípulos falaram entre eles, falando, mas é verdade, você viu que ele vinha falando com nós no meio do caminho e ardia nosso coração, esquentava nosso coração? E eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto ainda falavam, estava aí reunidos os apóstolos todos naquele dia, né? Primeiro dia da semana, que dia? Domingo. Que dia? Domingo. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito, mas ele, Jesus, o eu sou, lhes disse, por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, eu sou. E vede, um espírito não tem carne nem ossos como vedes que tenho. Eles estavam pensando que era um fantasma. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles ainda, e transportados de alegria, está vendo? Eles ficaram espantados, imagine, uma pessoa morreu, nunca se ouviu isso na história. Eles tinham ouvido a história fantástica lá dos profetas, tudo, mas nunca da história uma pessoa ressuscitar assim, conversar, fazer isso, falar e tudo. Então, e eles na alegria, porque eles tinham visto Jesus todo detonado, enterrado, morto, lacrado, perseguido, lascado na cruz, ensanguentado. E agora ele ali vivo, limpo a pele, tudo, só as marcas das mãos e dos pés, e que Jesus deixou como uma joia preciosa, né? No coração dele, que salvou seus filhos, que trouxe a salvação para nós entrar no céu novamente. E aí Jesus viu que eles ficaram ainda vacilando, será que é um mal? Eles aterrorizaram, eles estavam transportados de alegria, vendo aquilo, é surreal isso, ele está aqui, mas como? Ele morreu, não é história da carochinha não, Jesus ressuscitou mesmo. Tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus falou. Então ofereceram um pedaço de peixe assado. Ele tomou o peixe e comeu à vista deles. Depois lhes disse, isto é o que vos dizia, isso que está acontecendo agora, eu ressuscitado, é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, está vendo? Nos profetas e nos salmos. E cumpriu a risca. Vocês pegam aí, anota aí, ó, Isaías 53... No 3 em diante, vocês vão ver ali em detalhes falando sobre Jesus. E sabe quando Isaías foi escrito? 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Depois vocês pegam e dão uma olhada para você ver. Então ele está falando aqui, ó, tudo que foi feito, falado a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o espírito, o entendimento, né, para que compreendesse as escrituras, dizendo, assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo, ungido, o Messias, o que se pôs na aliança, o que pagou o preço, padecesse, mas que ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, que ressuscitasse ao terceiro dia. E que em seu nome, uma coisa interessante para a gente destacar aqui, e que em seu nome se pregasse o quê? A penitência, a remissão dos pecados a todas as nações. Para ter remissão tem que ter o que antes? Penitência. O que é penitência, Jonas?
arrependimento, sacrifício, jejum, oração, entrega, renúncia. Então isso é penitência, né? Arrependimento é uma grande penitência. E aí vem a remissão que Jesus trouxe no sangue dele, mas você tem que se arrepender, se dobrar, falar, eu desisto, Jesus, eu me rendo, eu vou te servir, vou procurar te obedecer, tem esse pecado, estou cansado da minha vida de pecado, de sujeira, de imundície, de tormento, de inferno. Eu me rendo, Jesus, eu aceito a aliança no teu sangue, Senhor. Eu quero sentir esse amor, quero amar as pessoas, quero perdoar, eu perdoo, Senhor, todos que me ofenderam. E peço perdão por todo o mal que fiz também, entendeu? Isso é penitência. E aí vem a remissão dos pecados, o sangue de Jesus que já pagou o preço. A remissão dos pecados, pregar a remissão, entendeu? Em nome de quem? De Jesus. Então essa é a nossa função, é isso que eu estou fazendo aqui agora, pregando para vocês. A penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aí Jesus diz, vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, o Espírito Santo, o Paráclito. O prometido de meu Pai, o Espírito Santo, o Paráclito, para que eu possa conhecê-lo, que ele sopre sobre nós. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Amém? Palavra da nossa salvação. Está lá em Lucas 24, do 36 ao 49. Então, a pregação do Evangelho e o batismo com o Espírito Santo. Peça sempre o batismo com o Espírito Santo. A gente já recebe junto com a água, com o nosso batismo com a água. Mas a pessoa, como diz com o tempo, o mundo, as mentiras, vaidade, né? Porque tem pessoas que pensam que é o demônio que é o grande inimigo da sua alma. Mas o grande inimigo da sua e da minha alma, que Jesus mostrou para um monge, é a nossa carne, nossa paixão, nossas paixões, nossos sentimentos desregrados. Nós temos que fazer eles serem obedientes e regrar todos eles, todos os nossos sentimentos e emoções. Nós temos que fazer eles ser obedientes, não se enfiar o pé na jaca, como dizem por aí, né, nos pecados. Temos que ser felizes, alegres, né? Não confunda regrar as emoções desregradas, controlar elas com tristeza. Pelo contrário, você vai ser mais feliz e mais alegre ainda. E vai trazer alegria ao teu redor, dominando tua carne, teus pecados, tuas mazelas, teus defeitos. E os outros vão falar, poxa, essa pessoa é agradável, eu gosto de ficar perto dessa pessoa. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, até chegar ao ponto disso, dos nossos inimigos gostarem de ficar perto de nós. Nem que for para ficar atazanando, mas quer ficar grudado na gente. Entendeu? Então é isso, gente. E essa passagem de Lucas, eu aconselho vocês a pegar e ler também lá em João 20, que tem os complementos dessa palavra, João 20, do 19 em diante, né? Ele fala assim, na tarde, no mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, tá vendo? Os discípulos de Emaú passaram a madrugada lá com os apóstolos, depois ficaram durante o dia, à tarde, reuniram todo mundo para eles contar o que tinha acontecido. Aí todo mundo começou a falar a respeito da aparição de Jesus para um, para outro, para um, para outro. De repente, o próprio Jesus aparece no meio deles, né? Atravessa a porta, eles não percebem nada, Jesus aparece no meio deles lá. Ó, no primeiro dia da semana, primeiro que dia? Primeiro dia, os apóstolos passaram a se reunir nesse dia, por isso que trocou o sábado pelo domingo. O sábado é especial ainda, porque a antiga aliança era coisa de Deus, mas o homem não cumpriu. Então nós temos esses 2 dias. No meu ver, o ser humano devia ter leis para trabalhar de segunda a sexta, ter o salário digno, e sábado e domingo a pessoa ficar com a família, né? Domingo não abrir comércio, sábado até pode abrir, mas abrir mais, fechar mais cedo e ser só negócio para lazer para as pessoas, né? Prepara, o ser humano tem plenas condições, tem geladeira para preparar o alimento no sábado, deixar tudo pronto no sábado, na sexta, para poder comer e desfrutar com a família, ter mais tempo de lazer com a família, amar, viver de verdade, entendeu? Vou encerrar por aqui, eu ia até fazer de novo aqui, mas eu faço um outro do João, a respeito dessa passagem, que é muito bonito também, tem mais detalhes. Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Até o próximo, gente, fique com Deus.